Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, nesse sabadão, presta atenção na reportagem que a CNN publicou. A CNN, fonte do governo Trump, relaciona o fim das sanções contra Alexandre de Moraes e a família, né, e também o Instituto Barsi de Moraes, ao PL da dosimetria. Os Estados Unidos retiraram o ministro Alexandre de Moraes, a esposa e também o Instituto Lex, né, que é da lista de pessoas sancionadas pela lei Magnitsky. A reportagem aqui da CNN dá conta que o motivo, tá, teria sido o PL da dosimetria. Como assim, Fábio? Ao aprovar o PL da dosimetria, lá nos Estados Unidos chega a notícia de que o país, tá, teria resolvido seus problemas internos. E qual é o nosso problema? O que essa semana, ao reafirmar que o Alexandre de Moraes segue, né, magnificado, os Estados Unidos deixou claro que os motivos seriam censura aos americanos e também a prisão ilegal. Porém, meus queridos, os Estados Unidos olham pra gente, os caras acabaram de aprovar uma anistia. Ai, Fábio, não é anistia, é dosimetria, ok. Tem alguém lá do lado do Trump para explicar isso para ele? Tem alguém lá para explicar? Não tem. Então, eles entendem que o Brasil resolveu essa questão. Ah, mas foi o Brasil, não foi o Alexandre. Mas o que o Alexandre de Moraes até agora fez para poder barrar a dosimetria? Nada. Muito pelo contrário, a dosimetria só foi à votação porque ele queria. Porque Paulinho da Força pegava o telefone todo dia, ligava ou, durante as reuniões, mandava mensagem via WhatsApp para o Alexandre de Moraes. Então, qual é o motivo? PL da dosimetria, que chegou lá nos Estados Unidos como se fosse uma anistia, e o Brasil anistiou agora os seus presos políticos. Então, problema resolvido, bola pra frente, vamos salvar o Alexandre de Moraes. Na tela, presta atenção. Oi, Andresa. Oi, Chalders. Pois é, assim que saiu a notícia, eu procurei fontes no Departamento de Estado dos Estados Unidos, enfim, o Departamento da Casa Branca, mas o departamento que lida com relações aí com os outros países, né, chefiado pelo Marco Rubio, e eles me mandaram uma nota atribuída a um oficial do governo dos Estados Unidos, que eu vou ler a partir de agora. A nota diz o seguinte: hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro retirou Alexandre de Moraes e algumas pessoas e entidades associadas ao ministro da lista. A manutenção dessa designação, ou seja, a manutenção de Alexandre de Moraes como sancionado, é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Nesse sentido, continua a nota, os Estados Unidos veem a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil como um passo na direção certa, que sinaliza uma melhora nas condições do litígio político no Brasil. Ou seja, aqui para você que está no Metrópolis, a posição oficial do governo americano não só confirmando a retirada de Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela lei Magnitsky, como explicando que a aprovação do PL da dosimetria na Câmara, aqui chamado na nota de anistia, né, foi decisiva para essa decisão de retirar o ministro e sua esposa, e enfim, a empresa da esposa do ministro, da lista de sancionados. Portanto, manifestação oficial do governo norte-americano sobre esse assunto. Andrés e Chalders. Nossa, um furaço aqui do Sam, né? Porque a gente estava tentando entender um pouco por que essa decisão foi tomada hoje, né? Tava se especulando muito. Bem, parabéns então ao repórter aí. Eu estava falando, né, e observando aqui os comentários, né? Quando eu disse para você que os Estados Unidos não soube diferenciar dosimetria de anistia, a gente tem uma questão de tradução, a gente tem uma questão de entendimento, né? E aí aparecem aqui os comentários, né? Os Estados Unidos não é bobo, não. Você acha que eles não sabem o que quer dizer dosimetria? Ah, meu amor, aí você vai lá no Trump, pergunta para ele se ele sabe diferenciar dosimetria de anistia, tá bem? Na nota que os Estados Unidos enviou ao repórter, dizia
que o Brasil aprovou uma anistia, tá? Se você olha de longe, parece uma anistia, né? Vai anistiar os presos vão voltar para casa, toda aquela conversa, aquele blá blá blá, que não é agora a parte do papo que nós estamos comentando agora, né? De aprofundar, é ou não é uma dosimetria, para mim não é. Aliás, é ou não é anistia, para mim não é, mas vai explicar isso com tradução, com significados lá o Donald Trump, beleza? Olha só, o Planalto vê retirada da Magnífica em relação com o PL da dosimetria, ou seja, o Lula quer vender a imagem que quem, né, salvou o Brasil foi ele, quem salvou o Alexandre de Moraes foi ele, e não o Congresso Nacional, ao aprovar aí o PL da dosimetria. Na nota que o repórter enviou ao Departamento de Tesouro, lá dizia que foi a aprovação da dosimetria, embora os Estados Unidos chamou de anistia, tá? Mas, aqui também, olha só, o advogado do Donald Trump também fez o mesmo comentário. Brasil sinalizou recuo em censura. Fábio, ele retirou a censura? Isso aqui só o tempo vai dizer. Não tem como eu afirmar e nem você. Na minha opinião, se os Estados Unidos for cobrar tudo aquilo que ele pediu, que eles pediram, naquela lista para retirar as sanções ao ministro Alexandre de Moraes, se eles forem cobrar, seguir a risca, eu acho que o Lula não consegue entregar. Eu acho que o Lula não vai conseguir entregar. Lá está dizendo, acordo de terras raras, ok, é uma parceria comercial, né? Digamos assim, nós vamos vender aos Estados Unidos as nossas terras raras, os nossos minerais, ok. É bom para os dois países, né? Se houver aí um pagamento de um preço justo, é bom. A outra situação, aí vai para a parte ideológica, tá? Qual a parte ideológica? Retirar a censura. Será que o Brasil vai retirar a censura? Tirar os impostos das Big Techs. Será que o Lula, agora depende do Lula, retirar a censura depende do STF. Será que o STF, por exemplo, vai derrubar ou não seguir aquela mudança que eles fizeram no marco temporal da internet? Será que eles vão seguir aquilo? Qual é o principal objetivo ali? Antes, você precisava de uma ordem judicial para que o conteúdo fosse removido. Depois do que o STF decidiu, a própria Big Tech, a própria rede social pode retirar o conteúdo que considerar infringente, né? Ou seja, aquilo que está ali, de uma certa forma, vamos colocar assim, está fora dos parâmetros. Então a própria rede social retira. Não precisa mais alguém se sentir ameaçado ou ofendido, acionar a justiça para daí a justiça determinar. Foi essa a mudança. A própria rede social vai ter que fazer essa censura. Outra coisa, você acha que o STF vai retornar atrás sobre isso? Para salvar Alexandre de Moraes? A retirada dos impostos, isso depende de quem? Depende de Lula. Será que o Lula vai manter? Parceria com a China no desenvolvimento de satélites. Você sabe que aqui no Brasil nós temos um ponto que é um dos melhores pontos, e eu acho que tem a ver também com a época do ano, né? Para poder se lançar satélites. É Alcântara, não é isso? Você tem um ponto no Brasil, uma área territorial, que é o melhor lugar para você mandar um foguete lá para riba. E aí o que acontece? É para o Brasil parar qualquer tipo de negociação que envolva satélites da China. Será que o Lula está afim realmente de abandonar a parceria com a China? A outra questão, que o Lula combate o narcotráfico, o crime organizado. O que os Estados Unidos está prestes a fazer? Está prestes a entrar, fazer incursões por terra na Venezuela. Será que os Estados Unidos vai ficar do lado de quem nessa situação? Vai ficar do lado da Venezuela? Vai ficar do lado do Maduro? Ou vai ficar do lado dos Estados Unidos? O que tem a ver com o combate ao crime organizado, Fábio? O Trump está no Mar do Caribe para combater o crime organizado, para combater o narcotráfico. E segundo ele vai continuar explodindo os barquinhos, mas agora ele vai entrar no território venezuelano.
E aí, meu filho, é um adeus viola pro tal do Nicolás Maduro. Brasil sinalizou recuo em censura, diz advogado de Trump. Ah, será que o Lula vai manter? É só um sinal? É só uma sinalização? Presta atenção na reportagem na tela. Como eu estava falando, né, eu me estendi aqui no comentário posterior, mas o Planalto, o Palácio do Planalto, não vê relação do recuo dos Estados Unidos com o PL da dosimetria. O governo do Trump já emitiu uma nota ao repórter lá do Metrópolis, dizendo que sim, foi o PL da dosimetria um dos motivos para a retirada aí das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O próprio advogado do Trump, ele sinaliza isso daqui no comentário dele. O advogado Martin DeLuca, que representa a Trump Media e a plataforma Rumble, sinalizou a decisão do governo dos Estados Unidos de retirar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, e sua esposa Viviane Barsi de Moraes das acusações da Lei Magnitsky nesta sexta-feira, dia 12. Martin DeLuca, que está à frente de processos contra Alexandre de Moraes na Justiça Americana, disse que as sanções são uma forma de pressão e que as autoridades brasileiras têm sinalizado aos Estados Unidos disposição para recuar em práticas de censura e também de lawfare. O grupo de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Rumble recorreram à justiça norte-americana para acusar Alexandre de Moraes de censurar as plataformas e suspender contas de usuários. O advogado também fez referência à aprovação. Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou, né, o PL da dosimetria, que prevê a diminuição de penas para o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados pela suposta, né, tentativa de golpe de Estado. Sanções não são um fim em si mesmas. Elas são uma forma de pressão para produzir mudanças. As autoridades brasileiras vêm tentando negociar com seus interlocutores nos Estados Unidos. E a recente votação e outras medidas foram passos visíveis, mas não são os únicos. O que vem a seguir dependerá de saber se essa correção de rumo será real, foi o que disse em mensagem enviada à CNN Brasil. Martin DeLuca afirmou que, apesar da retirada de sanções, o foco seguirá na reversão de medidas que considere censura e que causam preocupação nos Estados Unidos. Nosso foco permanece em reversão das medidas de censura que despertaram ampla preocupação nos Estados Unidos. Esperamos e acreditamos que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram, foi o que disse aí o Martin DeLuca. Então, o próprio advogado do Trump, ele está sinalizando que sim, tem a ver com a aprovação do PL da dosimetria. O motivo, Fábio? Temos aqui o advogado do Trump, temos a reportagem da CNN e temos também uma reportagem do portal Metrópolis, onde o repórter Sam Poche solicitou aos Estados Unidos e eles responderam dizendo que sim, é por conta também do PL da dosimetria, o que os Estados Unidos chamou de PL da anistia, aprovado nos Estados Unidos. E aí está eles, senhoras e senhores. Ontem foi um dia terrível. Eu não sei se você teve acesso, eu até preferi não trazer, eu não conheço, tá bem? Os padrões aí que o SBT News, que agora tem, né, um SBT News, qual padrão que eles vão seguir em relação à utilização de conteúdo, tá bem? Mas eu quero comentar algumas situações. Houve um evento com a presença de Lula, com a presença de Geraldo Alckmin, Tarcísio de Freitas. A gente viu Tarcísio batendo palma para discurso de Alexandre de Moraes, para discurso de Lula, tá? E lá estavam a tropa, todos reunidos no lançamento do SBT News. E foi, meus queridos, um dia horrível, eu sei, muitos chateados, muitos desnorteados. É aquela velha história, quando você recebe uma pancada na cabeça, você leva alguns instantes
para recuperar o raciocínio lógico, né? Você fica meio perdido, sem rumo, sem saber o que é que está acontecendo de verdade. E nessa situação, muitos já voltaram para a realidade, que os nossos problemas internos, quem irá resolver somos nós. A direita só vai vencer quando ela for a maioria, e não estou dizendo nem de qualidade, estou dizendo de maioria mesmo, de voto na Câmara e no Senado. A direita só vai vencer quando nos tornarmos a maioria. Acabou. O problema é político, nós precisamos dos políticos e precisamos de números. Então, o que acontece? Aí lá estavam, né, todos pomposos, né? Todo mundo numa panca danada, né? Estavam pomposos. E lá estavam lá estava Alexandre de Moraes, Viviane Barros, Lula conversando. De repente, o repórter estava ao vivo. Eu não quero mostrar esse vídeo para não ter problemas aqui. Eu não conheço o comportamento dessa nova emissora aí do SBT, o SBT News. E eles estavam ao vivo, enquanto isso tinha uma câmera filmando o Lula conversando com Alexandre de Moraes. O que aconteceu? O fotógrafo, orientado, acho que foi por um segurança ou um assessor, foi lá e pediu para tirar a câmera, não mostrar a conversa entre Lula e Alexandre de Moraes. Ali, para mim, pelo horário, por tudo, eles estavam felizes, porque foi retirada a sanção aí contra o ministro Alexandre de Moraes. Numa felicidade só. E no evento, o Moraes agradeceu o Lula, depois de ficar livre da Magnitsky. Fez um pronunciamento, tá por cima da carne seca, tá bem? Se essa semana você viu Alexandre de Moraes cancelar aquela sessão que não cassou o mandato da Carla Zambelli, o Alexandre de Moraes deu uma canetada, o próprio STF já validou a determinação do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes deu o prazo de 48 horas para que o Hugo Mota dê posse ao suplente da Carla Zambelli. E o que acontece? O Alexandre de Moraes, em relação ao Bolsonaro, essa semana pediu para sair da cadeia e ir fazer uma cirurgia. Alexandre de Moraes determinou que a PF faça um relatório. Tem até 15 dias. Imagina, se o cara tá precisando de uma cirurgia, teria que ser rápido, né? 24 horas, 48 horas. Não, 15 dias, ou seja, querem o fim do Bolsonaro. Então, se o Alexandre, presta atenção no que eu vou falar aqui, se o Alexandre de Moraes cancelou uma decisão da Câmara dos Deputados, não tem facilitado a vida do Bolsonaro. Você imagina que Alexandre de Moraes nós vamos receber a partir de segunda-feira, como Alexandre de Moraes vai sentar no trono dele lá no STF. Que Alexandre de Moraes agora, sem a lei Magnitsky, vai sentar naquele tribunal. Então, meus queridos, o chicote vai estralar, tá bem? O chicote vai estralar, infelizmente, tá? E lá no seu discurso, como eu disse para você, todo pomposo, agradeceu a Lula por ter feito ali toda a interlocução e lutado para salvar a pele do Alexandre de Moraes. Segundo ele, nunca pedi isso pro Lula. Nunca pedi. Porque, segundo ele, a verdade iria prevalecer. Qual a verdade, Alexandre, que prevaleceu? Não teve nenhuma verdade prevalecendo aí. O que teve foi: o Congresso Nacional aprovou uma dosimetria, o Lula prometeu mundos e fundos para o Trump e não existe ex-ditador. Não existe como é o nome? Censurador. Para você ligado aqui comigo, continuamos juntos com o nosso programa, dando sequência. Então o Alexandre de Moraes disse: eu pedi ao presidente Lula que não fizesse nada, porque a verdade, no momento oportuno, iria aparecer. A verdade não apareceu não, Alexandre. Não ficou comprovado que você não é... Eu estou tentando lembrar a palavra. Oh, meu Deus do céu, gente. Se alguém puder me ajudar. Ai.
ele é um censurador. O cara que quebra lá as regras dos direitos humanos, como é o nome, gente? Meu Deus. Ai, sumiu a palavra. Então, o que acontece? Não ficou nada provado, a verdade não veio à tona, Alexandre de Moraes. O que houve foi um acordo para retirar sanções contra você. Os Estados Unidos entendeu que o Brasil aprovou uma anistia. Os Estados Unidos entendeu que o Lula vai honrar o compromisso. E acabou. Não tem esse negócio de dizer que, eu pedi pro Lula não fazer nada porque a verdade iria aparecer no momento oportuno. Não apareceu verdade, não. Tá bem? O que houve foi acordos, não que houvesse aí uma verdade, não. O ministro Alexandre de Moraes não é, tá bem, um violador dos direitos humanos. Essa é a palavra que eu queria usar, tá? Alexandre de Moraes, não. Ficou provado, Alexandre de Moraes não violou os direitos humanos. Não, Alexandre de Moraes, não é isso, não. O que houve é um acordo. Não existe ex-violador de direitos humanos. Não existe ex-censurador, não existe ex-ditador. Uma vez censurador, censurador para sempre. Uma vez ditador, ditador para sempre. Uma vez alguém que está aí de uma certa forma violando os direitos humanos, sempre violador dos direitos humanos. A não ser, claro, obviamente, que ficar provado que não violou os direitos humanos. Algo que não é verdade aparecendo. O que teve foi acordo. O seu presidente foi lá e fez um acordo com os Estados Unidos. Beleza? A reação do STF sobre o fim das sanções a Alexandre de Moraes. Eita, e aí, o STF ficou feliz? Hã? Ficou feliz, meus queridos? Ficaram felizinhos? Hã? Eu sei que tem gente aí que tá com o lombo aliviado, né? As costas deu uma aliviada. Presta atenção aqui na reportagem que eu vou trazer para você. O fim da Magnitsky e outras sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? Atualizou aqui o sistema. Rapidinho, voltou. O fim da Magnitsky e outras sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e a família dele repercutiu no Supremo Tribunal Federal. Conforme um juiz do STF ouvido pela coluna sobre reserva, a decisão foi vista internamente com bons olhos. Um interlocutor de um magistrado observou que o desfecho já era esperado, em virtude da soft diplomacy, que vinha sendo exercida havia meses por empresários brasileiros, entre eles os irmãos Joesley e Wesley Batista e também o Itamaraty. O auxiliar de um integrante do tribunal descreveu o clima nos bastidores depois da notícia como alívio. Isso porque o encerramento das medidas reduz a pressão externa ao STF e seus integrantes, além de fortalecer Moraes e, infelizmente, o governo de Lula. Tá? Aqui, ó, dando sequência, presta atenção. Retirada da Lei Magnitsky trouxe alívio para o Banco do Brasil. Só sobrou um processo lá pro Gustavo Gaia, né? Gaia, né, foi dizer que, se você tem conta no Banco do Brasil, se cuida, viu? Porque os Estados Unidos vai explodir o Banco do Brasil. E, né, como... Nada é eterno, viu, Gustavo Gaia? Nada é eterno, aprenda isso agora, tá bom, meu irmão? Nada é eterno, tá? Aprenda isso. E aí os Estados Unidos, o Banco do Brasil meteu um processo nas costas do Gustavo Gaia, né? E nesse Brasil, você sabe, né? Quem vai ganhar? No Banco do Brasil, provavelmente. A retirada da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, sua mulher Viviane Barsi e o Instituto Lex demonstra que a sanção tinha mais um caráter pessoal do que institucional, segundo o jurista Nelson Alexandre Scheps. Isso, no entanto, não deve alterar a percepção do governo norte-americano em relação ao que era visto como parcialidade do Supremo Tribunal Federal. Lembra que eu falei que o Alexandre de Moraes disse que não, a verdade vai aparecer? Não, a verdade não apareceu, Alexandre. Tá? Se a verdade é que você não é um censurador, não, isso não apareceu não, viu? Tá bom? Olha só o que diz até o comentário aqui do jurista. Isso, no entanto, não deve alterar a percepção
do governo norte-americano em relação ao que era visto como parcialidade do Supremo Tribunal Federal. Houve um movimento do governo brasileiro por meio do executivo de aproximação com o governo norte-americano, inclusive com negociação sobre tarifas aplicadas a produtos brasileiros, lembrou Montini, que é formado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. Isso tende a fortalecer a relação bilateral, e os Estados Unidos foram informados que existe uma diferença clara entre a pessoa física de um ministro e suas ações enquanto ocupante de um cargo público. Uma coisa não se confunde automaticamente com a outra. Por isso, a reversão da sanção não necessariamente altera a percepção de parcialidade do STF. Mas a decisão também, segundo o jurista, repercute na esfera institucional como forma de alívio. A primeira implicação é que volta a segurança jurídica das empresas com operações dentro dos Estados Unidos, quanto a prestar serviços para morais, o que deve ter deixado o Banco do Brasil, as operadoras de cartões de crédito e as companhias aéreas aliviadas. Ele afirma que todas essas entidades se encontravam sob risco de multas bilionárias caso o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, realmente aplicasse as penalidades pecuniárias da Magnitsky ou sob o risco de sofrerem com decisões do STF. De toda sorte, a notícia é favorável para o STF, pois era vergonhoso a corte ter um de seus membros na principal lista de sancionados como violadores da democracia, é o que ressalta o comentarista. A imagem de outros membros do STF estava prejudicada por associação, em particular aqueles mais alinhados às decisões de Alexandre de Moraes. Aí a pergunta que fica no ar, e eu não sei te responder, para mim continuam, né? Os ministros e as outras autoridades continuam ainda sem o direito de entrar nos Estados Unidos? A gente só está dizendo que o Trump retirou algumas tarifas, retirou a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, e aqueles ministros da Suprema Corte, o Alexandre vai ter o visto restaurado? Como vai ficar? Vai poder entrar nos Estados Unidos novamente? Nosso querido Gustavo Gaia fez um vídeo comentando tudo isso sobre o fim da lei Magnitsky. Vamos acompanhar a percepção do deputado, né? De repente o deputado tem algo novo a trazer pra gente aqui no nosso canal, e nós estaremos trazendo aqui para você agora no canal A Bordo Notícias. O deputado Gaia tá aí bonitinho, de boquinha aberta, mas ele já vai falar. Fala aí, deputado. É inegável, hoje é um dia de derrota. Ontem, é um dia né? terrível para o Brasil. E eu não vou aqui tentar adorar a pílula, não. Eu vou falar as coisas como elas são e por que isso aconteceu e o que a gente pode fazer agora em diante. Hoje sai a notícia que o Donald Trump mandou retirar a Magnitsky em cima do Moraes, da esposa e da empresa deles. Isso é o que nós sabemos até agora. Mas, muito provavelmente, também será retirado as suspensões, os vistos, né? Vai ser devolvido os vistos para os ministros do STF e para várias outras autoridades. Não sei se para os envolvidos com a escravidão de Cuba, mas, bom, pelo menos para os ministros do STF, eu acredito que em breve os vistos serão devolvidos. E é uma derrota gigantesca, sim. A gente colocou muita esperança nesse dispositivo, acreditando que ele seria o bastante para frear o autoritarismo no Brasil, frear a perseguição. Acreditamos sim que isso seria o bastante para fazer com que os parlamentares do centro pudessem se juntar a nós e resgatar o nosso país. O que nós não imaginávamos é o quão sequestrados eles estão. Mas vamos lá. Uma das coisas que nós precisamos saber: quais foram as condições do Lula para conseguir esse acordo? Nós sabemos que o Donald Trump tinha as suas condições: acesso a terras raras, exclusividade com o 5G e satélites na Starlink, ou seja, que o Lula não participasse mais desses acordos com a China,
que o governo nem o STF fizesse mais censura nas redes sociais ou que tentasse tributar ainda mais as Big Techs, que o Lula também entregasse de bandeja o Maduro, que a JBS cooperasse a diminuir o preço da carne nos Estados Unidos e que o governo brasileiro cooperasse com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Crime organizado, entenda-se PCC e Comando Vermelho. Nós sabemos que essas eram as condições do Donald Trump. Mas até agora a gente não sabe o que foi que o Lula deu. Ele deu as terras raras, ele se curvou a soberania brasileira àquele que ele dizia ser um fascista. Eu acho que em questão de dias a gente pode entender essa questão. Outro ponto. Não é culpa da sociedade brasileira, não é culpa do povo brasileiro que isso não deu certo. Tá? Infelizmente, nós subestimamos o quão sequestrado o centro está por esse sistema. Subestimamos, sim. E isso, que a gente nunca mais faça isso, né? Na questão geopolítica, houve alguns fatores. Em breve haverá eleições nos Estados Unidos, que pode renovar boa parte do Senado e da Câmara dos Deputados. E a inflação dos alimentos está atrapalhando um pouco a aprovação do Donald Trump. O Donald Trump viu ali uma oportunidade de fazer um acordo para baratear certos produtos. Ele está pensando, obviamente, em manter maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. E não se engane, a frase do Donald Trump durante toda a sua campanha foi America First. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, em primeiro lugar, a América. O que me deixa indignado é que o Donald Trump usou a Magnitsky, ele desmoralizou um dispositivo que até então era temido por todo mundo, que é a lei Global Magnitsky. Ele desmoralizou completamente a Magnitsky, retirando ela apenas, acho que 5 meses depois de ter sido aplicado. Eu não concordo, gente. Eu não concordo, tá bem? Eu não concordo com o que o Gaia tá falando. Não concordo, tá? Porque a lei Magnitsky, presta atenção, desmoralizou a lei. Meu amor, então deixe a lei desmoralizada pegar você. Eu não concordo, sabe por quê? Porque a lei Magnitsky, ela não está lá para ser algo moral, ela não está lá para ser moralizada na questão de recebi a lei Magnitsky, tô nem aí. Tô nem aí? Se colocada em prática, eu quero ver alguém dizer tô nem aí. Mas retirou do Alexandre, vai retirar de mim. Será? Será? Então pede para receber a lei, deputado. Não desmoralizou a lei. Não desmoralizou a lei. Porque a lei ela é pesada. A lei está desmoralizada. Ela está desmoralizada, mas está comendo o meu rim. A lei está desmoralizada. Está desmoralizada, mas está ferrando com a minha vida financeira. Pega alguém... O Alexandre de Moraes não tinha relação com os Estados Unidos. Olha o que a Magnitsky fez com o ministro Barroso. Ele tem uma casa que vale 22 milhões. A lei está banalizada. Desmoralizou a lei. Enfia a Magnitsky no Barroso para ver se ele vai falar que a lei está desmoralizada. Enfia a Magnitsky nele. Isso é o que vão comentar. Tem muita gente falando isso, tá bem? Tem muita gente falando isso. Como a minha mãe sempre disse, né? Você não é todo mundo, né? Eu não vou entrar por esse caminho. Então, Alexandre de Moraes não tinha... Imagina se o Alexandre de Moraes tivesse casa nos Estados Unidos, empresa, fosse sócio, a mulher dele, alguém da família, se ele tivesse dinheiro, propriedades, carros... Enfia a Magnitsky no Barroso e depois pergunta pro Barroso se a Magnitsky foi desmoralizada. Enfia a Magnitsky nele pra ver. Não, vai enfiar, daqui a pouco ela cai. Deixa o cara pensar o que ele quer. Tá bem? Vamos voltar aqui ao Gaia pra você. Vamos lá. Para que essa janela de oportunidade pudesse ser usada. Mas a verdade é que nós estamos longe de ter um peso significativo na Câmara dos Deputados e no Congresso. Longe. Eu espero muito que isso possa mudar nas próximas eleições, principalmente no Senado. Agora ele falou correto. Agora foi top. Eu falei no dia que a Magnitsky foi retirada, foi o meu comentário. Eu comentei aqui ao longo dos próximos programas, eu acho que eu fiz 1 ou 2 programas depois disso. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: o nosso problema é que nós não somos a maioria. A direita não é a maioria. Infelizmente, na Câmara dos Deputados prevalece
a vontade da maioria, embora talvez não a vontade da maioria do povo, mas a vontade da maioria de quem que está lá. Quem é a maioria hoje? Centrão. O Centrão tende a ser influenciado por quem? Pelo Lula, que tem tudo a oferecer, ou pelo Bolsonaro, que está lá preso, coitado. Hoje tem que cuidar da vida dele, tem que permanecer vivo. De quem o Centrão vai comer? Na mão de quem? Quem tem algo para oferecer? É o Bolsonaro, que vai oferecer moralidade, que vai oferecer responsabilidades, moralidade, responsabilidades, que vai oferecer alguma coisa contra a corrupção, ou vai comer na mão do Lula, que todos esses valores, alguns valores aqui de Deus, pátria, família, liberdade, que o Bolsonaro defende, ou o Lula que tem dinheiro e entrega na mão deles. Você sabe muito bem que muitos desses parlamentares pegam a grana, quando vão lá para suas cidades, para os seus prefeitos, a festa acontece. Eu tenho aqui 5 milhões para o senhor fazer aqui uma praça. Mas o negócio é o seguinte, prefeito. A empresa que vencer a licitação vai ter que entregar 10% e eu e o prefeito vamos dividir. Aí se você pegar 10% de 5 milhões são 5 milhões são 500 mil. Aí o prefeito que ganha lá 20 mil por mês, o deputado que ganha 30, olha a grana que já entra no bolso de cada um. Só para você ter uma noção. Então o que acontece? Bolsonaro não tem dinheiro nenhum para oferecer para deputado. Quem tem dinheiro para oferecer é o governo. Bolsonaro não está no poder, não consegue negociar, não consegue entregar emendas, não consegue entregar cargo nenhum. Então, volto aqui no meu comentário e também já volto para o Gaia. Enquanto não formos a maioria, o nosso problema é político, o nosso problema é voto. Nós não temos votos, nós não temos a maioria. E para o ano que vem, nós vamos ter que resolver esse problema. Nós vamos ter que entregar para a direita brasileira a maior quantidade de deputados, sobretudo senadores. Nós vamos poder votar em 2. Pelo amor de Deus, você não vai pegar o teu voto e vai votar em 2 vagabundos, né? Pelo amor de Deus, na tela. O que acharam que teria um impacto muito grande, mas infelizmente não teve. E não é culpa do povo brasileiro, não é culpa da articulação. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que essa janela de oportunidade pudesse ser usada. Mas a verdade é que nós estamos longe de ter um peso significativo na Câmara dos Deputados e no Congresso. Longe. Eu espero muito que isso possa mudar nas próximas eleições, principalmente no Senado. Porque agora só sobrou isso, pessoal. A única solução que nós temos agora é o Senado. E para concluir, uma lição tem que ser aprendida nisso que aconteceu. Na verdade, sim, são nessas grandes derrotas que a gente tem que ter as melhores lições. Vamos parar de terceirizar a liberdade do nosso país para forças exteriores, para outras coisas. No início, muitos falavam que as Forças Armadas iam salvar a democracia. Não, eles prenderam as pessoas. Depois acreditou-se que Donald Trump e a Lee Magnitsky ia... Não, também, mais uma vez, eles se preocuparam mais com seus interesses próprios. Então, para concluir, a responsabilidade é nossa. Vai ser mais difícil agora, tá? O nível de perseguição eu acho que vai escalar muito. E só peço uma coisa, a coisa mais fácil seria desanimar. Só para você ter uma ideia, pessoas que eu admiro muito me ligaram hoje falando assim: Gustavo, arruma suas malas e vai embora do Brasil. Acabou. Eu não vou fazer isso. Eu jamais vou fazer isso. Como que eu vou abandonar um país que eu amo, o povo brasileiro que a gente... Eu não vou fazer isso. A gente vai ficar aqui até o fim. E eu peço para vocês, nós vamos ter 2, 3 dias aí de desânimo, mas ano que vem vai vir, é ano de eleição. Eu sei que vai vir o papo, vocês acreditam em eleição? Não. É só o que nos resta. Não é se eu acredito ou não se vai ter eleição. É a única coisa que nos resta. Vários países conseguiram sair de ditaduras única e exclusivamente pela mobilização do povo. Não foi nem Donald Trump, nem nada, foi o povo que foi para as ruas. Recentemente nós tivemos situações aí em países no mundo que conseguiram resgatar a democracia pelo povo, pela geração Z ainda. Então, quer ficar triste? Tire aí 2, 3 dias, tá? Aproveita o Natal para você se recompor. O ano que vem vai chegar
Vai ser mais difícil do que nós imaginávamos, arregaça as mangas e vamos lutar pelo nosso país. Nós não vamos ser o primeiro país onde a população resgata a democracia. E nem vamos ser o último. A gente só não pode desistir. Mas uma lição fica aprendida, hein? Parar de colocar essa responsabilidade nas mãos de outras pessoas. Está nas nossas mãos. Bom, muito bem. Olha só, gente. Tudo que o Gaio falou, concordo com ele e havia até falado antes dele falar. Tá bem? E havia até... eu não tinha visto esse vídeo, até porque eu falei antes. Tá bem? E agora, né, nos meus comentários aqui no programa, eu não vi esse vídeo antes para me inspirar. Não. Tá bem? Primeiro ponto. Não concordo com ele quando ele diz que a Lei Magnitsky foi banalizada. Não. Eu tenho certeza que quando alguém, uma outra autoridade, uma outra pessoa receber a Lei Magnitsky em qualquer parte do mundo ou dentro dos Estados Unidos, ele não vai olhar assim... Retirou lá do Alexandre, vem pra cima de mim com essa porcaria de lei. Meu amigo, aqui no Brasil, quantas leis são desmoralizadas, né? Quantas leis são desmoralizadas? Quantos bandidos a gente vê voltando pra casa, mas, por exemplo, você não quer cair no narcotráfico, não é? Ah, o STF banalizou a lei do narcotráfico. Tente você cair na lei do narcotráfico. Então, a Lei Magnitsky não foi banalizada. Como eu disse no meu comentário, pega o Barroso e enfia a Magnitsky nele. Ele tem uma casa de 22 milhões lá nos Estados Unidos. Eu fiz um cálculo levando em consideração que o ministro ganha em média 40 mil reais por mês. Aí você, num ano, você não tem 4 milhões, você tem 480 mil reais. 10 anos você tem 4 milhões e 800 mil. Vamos arredondar para 5 milhões por ano? Você tem 5 milhões por ano, por 10 anos. Aí você tem 20 anos, você tem 30 anos, você tem 40 anos para ter 20 milhões de reais. Trabalhando, suponhamos que o ministro tenha uma outra fonte de renda e que ele consiga economizar 40 mil reais por mês. Leva-se 40 anos para ter 20 milhões de reais. A cada 10 anos, com um salário de 40 mil, em um ano ele tem 480 mil reais, em 10 anos 4 milhões e 800, e eu arredondei ainda, tá bem? Suponhamos que ele tenha 5 milhões a cada 10 anos. Leva-se 40 e lá vai bordoada de anos para ele ter um patrimônio de 22 milhões. O que levou o ministro do STF, se mandou do STF. E não adianta, não tem nada a ver com a Lei Magnitsky. Tem a ver com a Lei Magnitsky. E com a perda do visto dele, que ele não recebeu a Lei Magnitsky, tá? Ele só perdeu o visto americano. Foi só um chacoalhão. Tá? O que acontece? Presta atenção no que eu vou falar aqui pra você. Pergunta pro Barroso se ele quer receber a Lei Magnitsky. Banalizou a lei. A outra coisa do Gaia, o Gaia disse que nós precisamos ir à luta, e eu já falei isso daqui. Ontem, quando saiu a Magnitsky, eu disse, nosso problema é político, nós não somos a maioria. E acabou. Tem gente dizendo aqui, vocês vão acreditar nesse deputado blogueiro? Meu amigo, eu não quero saber se o cara é blogueiro, eu não quero saber se o cara é ou não é uma pessoa de qualidade íntegra. Sabe, não é um santo que nós estamos falando. Esse é o nosso problema. Nós não somos santos e nós queremos que o político seja santo. O que nós da direita precisamos é de votos dentro, não é votos na urna. Precisamos para elegê-los. Depois de eleitos, nós precisamos ter a maioria. Como eu disse, sempre a maioria ganha. Sempre ganha. A maioria vai ganhar. Se a direita brasileira, ela tivesse entre direita, centro-direita ali, tá? 300 votos, constante. Não mexe com a gente não, a gente tem 300 votos, viu? Não mexe comigo não, que eu tenho 300 votos. O Bolsonaro, né? Tá ok? Tenho 300 votos. Aqui, 300.
Você acha que Alexandre de Moraes estaria fazendo o que está fazendo? Não. Quantos votos a direita tem? Só a direita for votar, tá? Se só a direita for votar, quantos votos a direita tem? Aí é que entra o centrão, não é? E o que o Brasil precisa? O que a direita precisa? Pegar, se unir na questão de votos, não ideologicamente, e ter a maioria dentro do Congresso Nacional. Ter a maioria dentro do Senado. Aí acabou. Aí é sem conversa. Não adianta. Enquanto a gente for a minoria, enquanto a liderança da minoria estiver na mão do PL, acabou. Só é líder da minoria quem é a minoria, pô. Quem é a líder da minoria hoje lá no Congresso Nacional? Eu não sei hoje, né, por conta que ela vai ser candidata, eu não sei se ela já renunciou ao cargo, mas é Carolina Detoni, do PL, lá de Santa Catarina. Então, o que acontece? Quem é a minoria? A direita. A minoria não é o PT. A minoria não é o centro. A minoria é a direita. E acabou. Nós temos a maior quantidade de parlamentares do espectro de direita? Sim, nós temos. Nós temos a maior quantidade. Isso é verdade. Mas agora também, isso não quer dizer que a gente seja a maioria lá dentro. Então, é voto. É você entender que se você não ajudar a eleger a maior quantidade de deputados no ano que vem, nós não vamos mudar isso. E acabou. E acabou. A questão da manifestação, gente, olha. No Brasil, manifestação não vai resolver nada até o ano que vem. Tá bom? Não vai resolver. Eu sou um grande entusiasta, não desanimo. Vambora? Algum organizador de manifestação precisar de um mestre de cerimônia, alguém para apresentar, estou aqui. Quer divulgar? Ajudo divulgando. Não apresento, ajuda a divulgar, vou lá, faço a cobertura, mostro o evento para todo mundo que está acompanhando o canal a bordo. Beleza, outros canais também que eu autorizo usar minhas imagens, Didi Red Pill. Muitos de vocês estão aqui por conta dessa parceria que eu tenho com o Didi Red Pill. Então, o que acontece? Dou o meu apoio. Só que, porém, manifestação acabou. Qual era o motivo das manifestações? Impeachment do Lula. Vai impeachment o Lula como? Não dá tempo. Manifestação por impeachment de Moraes. Pode ser, né? Porque o Moraes não tem mandato. Você pode impeachmá-lo, fazer manifestação agora e impeachmá-lo no próximo mandato. Mas manifestação por anistia. Meu amor, anistia só se a direita chegar no poder. Se a direita for a maioria no Senado, a maioria na Câmara dos Deputados, e se o Flávio Bolsonaro for o presidente, aí sim eles vão falar, agora nós vamos pautar um PL de anistia de verdade. Agora nós vamos pautar um PL da anistia de verdade. Aí a direita ela precisaria ter a presidência da Câmara, presidência do Senado, e cá entre nós eu sei que isso não vai acontecer. Deus ouça que isso aconteça, mas se nós tivermos a presidência da República, se nós tivermos a presidência do Senado, a presidência da Câmara, fomos a maioria no Congresso, aí, meu filho, a gente faz um regaço nesse país. Só que como eu sou entusiasta, eu sou animado, né? Mas não nem tanto, né? Tem que ter o pé no chão. Eu acho que a gente não consegue tal êxito. Mas se nós tivermos pelo menos a maioria no Senado e a maioria na Câmara, como disse o Bolsonaro, a gente não precisa nem da presidência da República. O Bolsonaro falou isso. Vai brigar com ele, vem brigar comigo não. Obviamente eu quero que o F-22 chegue lá com força total. Tá bem? Para você ligado aqui no nosso programa, onde você estiver, continuamos aqui destacando os principais assuntos do dia, destacando as principais informações para você ligado, curtindo o nosso programa onde você estiver, beleza? 11 95275 3898 para você abençoar o nosso programa, para você fortalecer o nosso canal. O chicote vai continuar estralando, essa é a grande verdade. Nós precisamos nos prepararmos para vencer as eleições no ano que vem. Flávio Bolsonaro, o candidato da direita, o candidato de Bolsonaro, que jogada linda, maravilhosa. Parabéns ao Bolsonaro, parabéns ao Flávio, mas agora é campanha. Agora é vencer a eleição. Não adianta o Bolsonaro ter feito um jogo de xadrez, ter
pego o centro e exterminado o centro, pelo menos numa questão moral, né? O Bolsonaro foi um grande articulador e vou falar um negócio aqui para você. Talvez, né, o Bolsonaro nem tenha, né, sentado, desenhado uma estratégia, tá? Por que o Flávio é candidato, Bolsonaro? Ué, porque eu não podia, fui e coloquei ele. Nem tem estratégia nisso. Mas, se a gente for prestar bem atenção, o Bolsonaro, querendo ou não, ele fez uma jogada de mestre. Ele pegou o Centrão, expôs o Centrão, falou, e aí, Centrão? Vocês estão dizendo agora que é de direita, que são de direita. Vocês vão trabalhar com o Lula ou vão trabalhar comigo? Qual é a de vocês? Dá o papo aí. Pra mim, é o que soa nesse momento, porque o Centrão pode ter votos dentro da Câmara dos Deputados, como eu disse, eles são a maioria, mas eles não são a maioria para poder vencer a eleição. Porque se você for pegar, o Centrão não é unido. Você tem lá Kassab, você tem Michel Temer, você tem essa galera que, de uma certa forma, quando forem trabalhar uma campanha presidencial, cada um vai querer mandar nessa bagaça. É diferente da direita, é diferente da esquerda. Por mais que você ache que não tenha união na direita, você vai ver também que união dentro do centro é que não vai ter mesmo. Cada um vai querer lançar o seu candidato, aí lascou, tá bem? E a Michelle Bolsonaro disse algo muito legal. A direita não vai chegar desunida, ela vai chegar pura, purificada em 2027. E eu acho legal isso daí. E eu concordo, como eu disse pra você, eu tô nem aí pra essa parada de união da direita. Na verdade, eu tô nem aí pra direita, meu amigo. Eu quero saber dos bolsonaristas. Eu quero saber do Bolsonaro. Bolsonaro trouxe a direita até aqui, unida, desunida, seja como for, cá estamos nós. E agora o que vamos fazer pelo Bolsonaro? O que vamos fazer pelo Bolsonaro, que nesse momento representa uma grande injustiça aquilo que estão fazendo com ele. Mas como eu falei para você, o chicote vai continuar estralando, tá? Olha só, a AGU firma contrato de quase $1 milhão para extraditar envolvidos no 8/1. O acordo com o escritório argentino empenhou $144 mil por hora, tá? Presta atenção. Não é por hora de trabalho, também é por hora, ou seja, por agora, tá? A Advocacia Geral da União, a AGU, firmou contrato com o escritório argentino Estúdio Dorius para atuar em processos de extradição que tramitam na Argentina envolvendo os presos do 8 de janeiro. O valor global do contrato é de $95 mil, tá? Quase 1 milhão, né? O montante, que funciona com teto financeiro do acordo até agora, é $144 mil que já foram empenhados. Publicada pela UOL, a informação foi confirmada pela Oeste. O contrato foi assinado em 16 de junho de 2025 e tem duração prevista de 45 meses, com possibilidade de prorrogação, desde que observados os requisitos legais e enquanto os processos de extradição estiverem em curso. De acordo com o instrumento contratual, os horários advocatícios, tá bem? São calculados por hora, variando conforme a categoria profissional envolvido na atuação, blá, 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 blá. O que eu quero que você entenda é que o Brasil, né, o país, está lutando para extraditar essa turma, trazer eles de volta, condenados, já estão alguns, e colocá-los atrás das grades. PL da dosimetria não é tudo de bom, mas pelo menos vai trazer um alívio para essa galera. Eles serão extraditados, chegando aqui, eles terão suas penas reduzidas, não é isso? Pois é, meus queridos. Presta atenção aqui, ó. Por unanimidade, o STF manteve a perda do mandato de Carla Zambelli. Alexandre de Moraes determinou que o Hugo Mota dê posse ao suplente da Carla Zambelli após aquela sessão da Câmara dos Deputados que acabou não cassando a Carla Zambelli. Como nesse país quem manda é o Alexandre de Moraes, tá bem? Ele falou, tá falado. O que aconteceu? A Suprema Corte simplesmente foi lá e concordou com o Alexandre. Então, o Hugo Mota, é aqui que mora o perigo, é aqui que eu quero saber. O que Hugo Mota vai fazer? O que Hugo Mota vai fazer? O engraçado, né, nesse país é que, meus queridos, presta atenção, olha pra mim.
Hugo Mota tá lá enrabixado com o pai dele, né? Não sei o que lá, Vanderlei, eu esqueci o nome, eu nunca vou lembrar. Eu não sei se é Valmor, Vanderlei, é um nome assim forte, alguma coisa Vanderlei. Eu até acho que ele deveria ser o candidato do Centrão, né? Porque o cara mais blindado do Brasil hoje é o pai do Hugo Mota. Dane-se o Brasil, dane-se os presos políticos. Se o meu pai estiver bem, tá tudo bem. Então, o que acontece? Teve aquele chacoalhão lá no Hugo Mota, na família Mota. Né? Mãe, vó, os caras são políticos desde menininho. E aí, o que acontece? Nós temos uma situação muito legal em cima disso daqui. Como são perseguidos quem se levanta contra o sistema, né? Não tô dizendo que é vítima ou que é inocente, não. O Davi Alcolumbre não ficou machão agora? Né, não? Gilmar Mendes, fica aí mandando no Congresso, Gilmar Mendes. O que apareceu? Uma caneta de Monjaro. A época em que o Monjaro não estava liberado no Brasil, tá bem? Eu não sei quem lá entregou uma caneta de Monjaro pro Davi Alcolumbre. Assim como eu, né? Eu não sei, né? Não vou chamá-lo disso, não sei, pode me processar, né? Existe gordofobia? Dane-se a gordofobia, né? Assim como eu sou gordo, eu posso falar, o Davi Alcolumbre é um gordinho que sonha ficar magrinho. Rapaz, foi só ele se levantar contra o Gilmar Mendes, contra a atuação do STF. O que acontece? Apareceu uma caneta de Monjaro. Exatamente, apareceu um negócio aí de uma tal de uma caneta Monjaro, que ele recebeu, que não sei o que, e balacobaco. Aí, meus queridos. Ai. Vai aparecendo tanta coisa, e é aqui é que mora o perigo, e é o que eu queria falar. Já falei, vou repetir. Pede pra sair, Hugo Mota. Pede pra sair, Davi Alcolumbre. Não adianta vocês serem presidente da Câmara, não adianta vocês serem sequer parlamentares, presidente do Senado, presidente do Congresso, se vocês têm uma ampla, uma gigantesca capivara, que os ministros da Suprema Corte desenterram essa capivara toda vez que você oferecer um perigozinho. Não adianta você ser presidente de Senado, presidente do Congresso, se você não serve pra bosta nenhuma. É só você oferecer um perigo, os caras têm uma carta na manga, né? Os caras pegam a carta da manga e, né? Davizinho! Ô, Davi! E pô! Hugo Mota! Aqui, ó. A capivara aqui. Não adianta. Vocês vão fazer o quê? Vão ser só administradores da Câmara dos Deputados? Pagar as contas da Câmara dos Deputados? Manter os prédios em boas condições? E é isso. É só isso que vocês vão fazer? Porque sim, os presidentes são administradores, né, da bagaça. É isso, manter as contas em dia, né, ver se tem uma janela quebrada. É só isso. Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, não estranhe esse jeito esquisito de levar as notícias para você, mas eu acho que tem que ser desse jeito, né? As coisas estão tão pesadas, né? A gente tem que brincar um pouquinho, né? Ei, gente do céu, tô vendo aqui um monte de gente, né? A turma do PT é a mesma merda, né? Sem anistia, sem dosimetria pra golpista. As conversas aí, né, que eles vão deixando de comentários, né? Como são inteligentes, né? Já tem, anistia ou dosimetria. Já tem dosimetria? Vamos virar o disco? Vamos virar o disco? Vocês conseguem ou não? Vai ficar a vida toda sem anistia pra golpista, sem dosimetria pra golpista. Mimadinhos. Deve ser um comunista de iPhone, né? Deve ser um comunista daqueles que a única coisa que sabe fazer é usar um bonezinho do MST, né? Nem é MST raiz. Pelo menos o MST às vezes vai lá, invade a terra dos outros, fica lá debaixo de chuva, fica lá atolado na lama. Alguns, né? Porque alguns invadem pela internet, né? Invadem e voltam pra cidade. Pra você ligado aqui com a gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente vai continuar falando aqui também
a respeito. Então, ó, por unanimidade, o STF mantém a perda do mandato de Carla Zambelli. É só o Hugo Mota ou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cantar de galo que o STF ou a Polícia Federal aparece com uma nova capivara. Agora apareceu uma tal de caneta de Monjaro, aquele medicamento usado para emagrecer, o emagrecedor que é aplicado no bucho, né, sabe? Plá! Dá uma canetada no bucho, né? Aí insere ali alguns ml, né? Alguns mililitros, né? Então, alguns ml, né? E aí, o que acontece? Fica magrinho, né? E de onde veio a caneta? Dane-se. E aí é outra coisa, né? O negócio da caneta aí a gente esquece, deixa isso pra lá. O importante é o presidente do Senado tá magrinho, né? Tá um delícia, pelo amor de Deus. Ô, Brasil, misericórdia, Senhor. Ei, meu Deus do céu, viu? Manda fogo, consumidor do céu, meu Jesus, pelo amor de Deus. Moraes indica presídio onde Zambelli deverá cumprir pena. O ministro do STF informa que deputada atualmente presa na Itália ficará detida na colmeia penitenciária para mulheres em Brasília. E ele vai... Rapaz, o homem deve... Você fica pensando comigo que Alexandre de Moraes vai sentar naquela cadeira, naquele trono, a partir de segunda-feira, né? Lei Magnitsky? Isso é coisa do passado. Agora o imperador chegou, a terra parou. Meus queridos, prestem atenção. Ele já falou que a Zambelli vai para colmeia. Antes da corte italiana resolver a situação, tá? Aqui tudo indica, tudo caminha. Crime político, assim como nos Estados Unidos, na Europa, não são reconhecidos. Vai que tem um heavy stress aí. Eu não vou dizer, porque agora a Europa vai salvar o Brasil, meu amor. Não vou dizer isso não. Pode ser que a Europa salve a Carla Zambelli, tá? E salvou a Carla Zambelli. É menos um soldado ferido, tá? Pode ser que a Europa, a Itália, salve o Eduardo Talhaferro. Que cá entre nós era um tremendo de um fanfarrão, viu, Eduardo? Fábio, não fala isso. Era assim, meu amor. Enquanto ele estava lá dentro, estava tudo de boa, não foi demitido pelo Alexandre de Moraes, tava tudo certo, pegar o conteúdo da galera da direita e passar o facão. Pronto, falei, já tinha falado antes também. O Eduardo é nosso herói, Fábio Eduardo Talhaferro é um herói. Se ele tivesse lá no STF, no TSE, não era do STF. Se ele tivesse ainda no TSE, tava cumprindo as ordens, não estava? Então tá bom. Pronto, falei. Não, tá fazendo um belíssimo trabalho agora. Agora sim, nós vamos conversar. Tá. Saiu de lá? Saiu. Não porque ele quis, ele foi demitido. Né, deu uma treta lá, foi preso, parece que uma acusação, não estou falando que aconteceu, uma acusação de um disparo dentro de casa, uma agressão contra a mulher, e aí, meu amor, o que acontece, lá no Tribunal Superior Eleitoral, pé na bunda do cara, ficou puto com o Alexandre de Moraes, virou uma metralhadora. Ok, tem que virar mesmo. Mas, imagine meus braços abertos, como eu parei aqui. Daqui pra trás é uma coisa, daqui pra frente é outra. Mas o teu passado te condena, viu, Eduardo? Mas, de toda forma, é o nosso herói. Da agora pra frente, né, ou de algum tempo pra cá, ele passou a denunciar as maldades, né? Os cuticute do Alexandre de Moraes. As maldades do Alexandre de Moraes. O que acontece? Mas como eu estava dizendo para você, enquanto era cômodo estar ali, lá estava Eduardo Talhaferro. Não é? Lá estava ele, meu amor, só gostoso, né? Ganhando saláriozinho por mês, Alexandre de Moraes dando poderes na mão dele, ou Moraes ligando pro Moraes, falando com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falando com o ministro da Suprema Corte, com os assessores, com os juízes auxiliares. Vida top! Essa Carla Zambelli aqui. Olha aqui, meu relatório.
E esse Eduardo Bolsonaro? Tá aqui o relatório. E o Bolsonaro? Aqui o relatório. Não é? E você não ajudou o canal hoje, né? Nem um conto você mandou. Não é isso? Nós já estamos aqui há algumas horas batendo papo, ou alguma hora, e você não ajudou o canal. Tem o Pix aqui, meu amor. 11 952 75 3898. Para você abençoar o canal, para você fortalecer o Abordo Notícias com qualquer valor. Não importa, ajude, fortaleça aqui o nosso canal. Agradecer você que já passou por aqui, você que ainda está comigo, sejam bem-vindos. Obrigado pela moral, pela paciência e pela audiência. Olha só, meus amores, o que eu estava falando do Eduardo Talhaferro, né? Os políticos de direita são os mais influentes nas redes sociais, consequentemente os mais perseguidos, né? Reportagem aí do Pleno News na tela do Abordo Notícias. A Zing divulgou recentemente um levantamento que analisou o desempenho de 2.600 políticos no Instagram entre janeiro e junho de 2025. Estudo feito em todo o país identificou quem mais movimenta conversas, domina a influência política na plataforma. O relatório monitorou 442 mil publicações e registrou 1,8 bilhão de interações. A lista reúne 100 perfis com maior capacidade de engajamento, considerando a média de interação por post. Entre os primeiros colocados estão Nicolas Ferreira, André Fernandes, são deputados, né? O Nicolas, deputado de Minas, André Fernandes, deputado também federal do PL do Ceará, Jair Bolsonaro, Érica Hilton e Lula. A pesquisa mostrou que 69% dos políticos mais influentes são da direita. O PL aparece como o partido mais forte no âmbito digital. Sozinho concentra 42% dos nomes com melhor desempenho, somados a União Brasil, PSD, PSOL e Novo. Os 5 partidos alcançam 73% da influência. E o PT? Ah, eles são burros, não sabem usar a internet, né? O recorte de gênero revela... O recorte de gênero revela outra concentração. Apenas 20% dos perfis do ranking são de mulheres. Mesmo em menor número, elas se destacaram pela capacidade de mobilização e também engajamento. Tá, então, meus queridos. E agora as tretas, hein? Você gosta de treta? Então, o que você me fala dessa treta aqui, ó? Vem! Rapaz! Ó, Nicolas xinga bolsonarista, ele tá dizendo foragido, né? O cara é um cidadão americano agora, o Alan dos Santos. Você é um bosta. Eu vi a treta, tá? Vou contar aqui pra você. O deputado Nicolas, ele xingou o comunicador bolsonarista Alan dos Santos e o chamou de bosta. A briga entre os dois ocorreu nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 12. Alan disse que o parlamentar teria enviado uma publicação dele a um grupo de deputados. Ele disse o seguinte: por que enviar meu tweet no grupo do WhatsApp dos deputados, Nicolas? Quer entrar ao vivo para discutir o assunto? Questionou no X, o antigo Twitter. Isso, Alan dos Santos, até aqui, tá? A publicação em questão teria sido apagada por Alan dos Santos e não estaria mais disponível na rede. Oh! Não. Eu não tenho, né? Alan, por favor, Alan. Recentemente, Alan dos Santos fez um post citando a Lei Magnitsky e afirmou que o presidente dos Estados Unidos não retiraria sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes. Após ser questionado, Nicolas respondeu... Peraí. Após ser questionado, né? Quer entrar ao vivo? O Nicolas disse, não, porque você é um bosta. Não quero entrar ao vivo e joguei o seu Twitter no grupo dos deputados porque você é um bosta.
nessa sexta, os Estados Unidos... Tá. Então, meus amores, tá aí a treta, né? O Nicolas, o Alan dos Santos. Não diferente de mim, né? E cobrei algumas coisas, sim, aqui do Nicolas. Esse posicionamento dele, meio distante do Bolsonaro. E o Alan continua, né? Cobrando isso, cobrando. E o Nicolas, né, deve não ter ficado muito satisfeito. Foi lá agora e, de uma certa forma, ele pegou o Twitter, não sei qual é o conteúdo desse Twitter, jogou isso dentro do grupo dos deputados. Algum deputado deve ter tirado o print e mandado pro Alan, né? E o Alan pegou e questionou: ô Nicolas, por que você tá pegando o meu tweet e jogando dentro do grupo dos deputados? E aí, falou: você quer entrar ao vivo pra gente debater isso agora? O Nicolas: não, porque você é um bosta. Não se esqueça de ajudar o canal Abordo Notícias, precisamos da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar aqui no nosso canal será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, é lógico, tá bem? Que você possa entender que ajudar é preciso, que nós precisamos da sua ajuda. 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você fortalecer aqui o Abordo. 11 95275 3898. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de ativar as notificações e fortalecer o nosso programa. 11 95275 3898.